Em uma cidade um tanto pacífica de Umuarama, é difícil de acreditar que possa existir uma turma tão agitada como essa. Naquela escola pública, essa turma agitada trazia desafios diários para os professores. Porém, havia algo especial na presença de uma professora, que conseguia acalmar até mesmo os alunos mais indisciplinados. Era o 8º ano e eles eram agitados mesmo. E os professores detestavam essa turma. Sabe aquelas turmas que eles fazem bolinhas de papel e ficam tacando no outro? Até no professor, tá bom? Então até o professor sofria com essas bolinhas de papel. E aí eu notei que quando eu falava as historinhas da Bíblia, de Jesus, eles se acalmavam. Eu ficava muito chocada, porque eu falava assim, gente, o que acontece com os alunos? Por que eles ficam quietos? Eu orava muito cada manhã. Quando eu chegava nessa turma, eu dizia, Senhor, faça a diferença. Porque no meio desses agitados aí, deve ter alguém que precise ouvir alguma coisa. Eu tinha vivido muitas situações ruins, né? Então, na minha cabeça, se eu morresse, então eu não teria mais aquelas situações para me preocupar. Não tinha ideia de que se eu realmente conseguisse me matar, o quanto eu estava me ferindo, o quanto eu estava me machucando, eu não estava ferindo só a mim, né? Eu estava ferindo a Deus também, eu não tinha essa consciência. E ela estava sempre ali, mas eu sentia que quando eu contava, ela prestava muita atenção. E ela ficava assim atenta, eu saía, parece que ela me acompanhava com o olhar. E realmente, conhecer a professora Elci, para mim foi um diferencial, né? Eu gostava muito de estar na escola, porque para mim era um ambiente diferente do que eu estava acostumada. Era um ambiente de que, eu não tenho que lidar com toda essa situação aqui. Então a escola era um ambiente que eu gostava de estar. E eles gostavam, tanto é que eu dei a sequência da história de Abraão, do começo ao fim, intercalando com as histórias que vinham nos livros. Mas assim, eu nunca imaginei que tudo aquilo, aquelas aulas, aqueles dias, aquele ano, fizesse diferença na vida dela. Mas a gente nunca tinha tido esses insights antes. E depois das aulas dela, tinha muita coisa que a gente recorria à Bíblia, que a gente pegava de histórias da Bíblia. Mas porque ela ensinava a história com histórias da Bíblia, que não deixa de ser história, né? E eu acho que era isso que despertava aquilo nos alunos, aquele silêncio, aquela paz, aquela tranquilidade. A minha preocupação era assim, Jesus, o Senhor me conhece e sabe o que eu tenho que enfrentar. E um desafio é essa sala de aula. Mas como o Senhor sempre olhou para aqueles piores que tinham, o Senhor tinha um olhar de carinho e olhava além do que os outros viam, me ajuda a ter esse olhar. Eu sempre procurei isso. Numa sala caótica, Vanessa parece se destacar pela sua inquietação. A professora Elci a observa com carinho, enquanto conta uma história. Os anos se passaram, mas as lembranças daquela professora e daquela época continuaram vivas na memória de Vanessa. Ela foi professora só aquele ano da gente. Sempre via os professores do ensino médio, do ensino fundamental, tinha contato com alguns através do Facebook e ela nunca mais tinha visto. Então, na minha cabeça, assim, gente, o que aconteceu com essa professora? Se for comparar com uma grande metrópole ali, Umuarama é uma cidade pequena e eu nunca mais tinha visto. Ficava passando isso na minha cabeça. Será que ela morreu? Por que eu nunca mais ouvi falar? E aí isso ficou ainda mais forte na minha cabeça quando eu vi uma outra professora também do ensino médio que fazia muito tempo que eu não via. Né? Eu vejo tantas professoras por aí e ela eu nunca mais vi. E eu tomei a decisão, eu conversei com meu esposo, falei assim, olha, eu acredito que é a melhor decisão, né? Que realmente eles vão receber um ensino de qualidade, um ensino que a gente está procurando. E quando eu saí de dentro da sala do diretor, eu falei assim, gente, fazia muito tempo que eu não sentia isso. Eu não sabia o que era, eu não sabia explicar. Mas eu sabia que eu tinha sentido algo e que fazia muito tempo que eu não sentia. Que eu sentia isso nas aulas dela. E nem eu sabia explicar o que eu estava sentindo. Mas eu sei que eu liguei para ele, para o meu esposo e falei assim, olha, esse ano vai ser diferente. Eu não sei o que e nem como, mas eu sei que esse ano vai ser diferente. E realmente foi. Era difícil não ver o comportamento dos meus filhos e não ligar a escola adventista. Era muito difícil.
E eu pensei naquele momento, ela não veio para uma reunião pedagógica, ela não veio saber como está o aluno na escola. Claro que teve muitas transformações na vida dessas crianças, né? Mas daí eu peguei e falei assim, você não quer saber do Arthur, né? Eu vi eles voltando da escola na segunda, eu via crianças diferentes do domingo à noite. Então eu falava assim, gente, o que eles estão fazendo de diferente? Eu preciso saber o que é. Então, a minha principal curiosidade quando eu conversava com a Rosiane não era sobre o desempenho do Arthur, porque eu sabia que o Arthur era um ótimo aluno, eu via nas tarefas dele, eu via nas notas dele, eu sabia que ele era um ótimo aluno. A minha curiosidade é, o que vocês estão fazendo? Por que a Esther está diferente? Por que o Arthur está diferente, né? E ali eu fui respondendo todas as curiosidades dela naquele momento e a convidei a fazer um estudo bíblico e vir a um culto da nossa igreja. Então, quando eu conversava com ela, eu chegava em casa e falava para ele assim, eu quero aquilo que ela tem, eu quero aquela paz, aquilo que ela transmite, eu quero aquilo. Porque eu sei que todo mundo tem dificuldades, eu sei que todo mundo tem as correrias do dia a dia. Mas como que ela não consegue, como que ela consegue não transparecer isso para mim? Eu quero isso. Eu quero conversar com as pessoas e não transparecer os meus problemas. Eu quero conversar com as pessoas e transparecer essa paz, essa calma que ela me transparece. Ou essa paz que o diretor me transpareceu, a paz que as secretárias, que a gente chega ali, elas conversam com a gente, eu falo assim, gente, dá vontade de pegar no colo, dá vontade de abraçar, de tanta paz que transmite, eu quero isso. E não foi só naquele momento, na reunião. E assim ela começou a vir na escola sabatina. E aí, eu acho que foi uns 2 sábados depois, eu vim e falei assim, olha, hoje eu vou ficar pro culto, né? Ele vai me ajudar com as crianças, né? Então hoje eu vou ficar pro culto. E no contexto de igreja, a gente sempre tem um local para sentar, né? A gente tem um local certinho para sentar. E naquele dia eu mudei o banco, fui para o outro lado da igreja, juntamente com a Vanessa. Ela falou assim, não tem lugar no que eu gosto de sentar hoje, vamos sentar um pouco mais para lá. O filho dela ia tocar e eu achei magnífico, achei lindo. Na verdade, para mim tudo era lindo, né? Eu entrei aqui dentro, tudo era lindo. Eu vi o piano tocando e falava assim, gente, que lindo, meu Deus. Aí eu vi os desbravadores entrando e falava assim, gente, que coisa linda. Como é que pode existir algo tão lindo assim? Como é que eu não sabia disso? E eu não entendia o porquê só comigo ela perguntava. Claro que eu respondia com o maior prazer, né? É gostoso você ver aquela ganância, aquela sede da pessoa, querer saber mais de Deus, é uma delícia. E um dia eu entendi, porque ela já havia me contado a história dela, o que ela passou, né, na fase da infância, da adolescência, momentos difíceis. E teve uma professora em especial que mudou a vida dela. Mas ela não me disse o nome, ela só me disse que era uma professora do ensino médio aonde ela estudava. E eu conversando com ela me explicando como é que funcionava, né? E eu vi um cabelinho, né, mexendo pra lá e pra cá. E eu olhei aquele cabelinho e falei assim, gente, eu conheço esse cabelo. Aí ela virou mais de perfil, daí eu vi o rosto, eu falei assim, eu tenho certeza, mas eu vou confirmar, né? Eu falei assim, você conhece aquela pessoa que tá ali na frente? Ela falou assim, qual? Eu falei, aquela do cabelinho assim no ombro. E ali ela apontou para essa pessoa e me perguntou quem era. Aí eu falei o nome e onde ela trabalhava. E ela respondeu, aqui está a minha resposta, que eu estou na igreja verdadeira. Essa professora transformou a minha vida. E ela me contando da vida dela, assim, ela é professora na rede estadual, queridíssima, um amor. Aí eu falei assim, então, lembra da professora que eu te falei? Ela falou assim, sim. Eu falei, é ela. Ela falou assim, ela encheu o olho do lado e falou assim, você tá brincando? Eu falei, sim, é ela. Aí nem eu me contive, eu enchi o olho d'água, comecei a chorar, eu falei assim, gente, eu não tô acreditando. E eu cheguei na porta, ela tava na porta me esperando. Aí eu dei aquela travada, aquele sorriso 3x16. Ela, é você, a Vanessa. Você foi minha aluninha. E ela disse, sim, sou eu. Aí ela falou assim, eu lembro de você. E aquela aflição, né? Porque na minha cabeça ela não lembrava de mim. Tinha passado muito tempo, tinha passado 14 anos, então na minha cabeça ela não lembrava de mim. E a gente se abraçou e ela disse, eu tenho muita coisa para te contar. Era como se ela estivesse abraçando a Vanessa de 14 anos. Não a Vanessa
de agora. Eu falei, menina, a Rosiane está me contando uma história, é verdade? Ela falou, é verdade, tudo isso. Eu levantava 3 horas da manhã, todos os dias, e orava pedindo para Deus me dar direcionamento. Eu falei assim, eu preciso de direção. Eu tô perdida, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei mais, eu preciso que o Senhor me conduza. Depois de pedir esse direcionamento para Deus, Deus já tinha me dado outros sinais durante todo esse tempo. Só que esse para mim foi o sinal alto e claro. Foi tipo o Espírito Santo parando na minha frente e me dando uma bofetada na cara. Tá aqui, ó, já te dei outros sinais, mas esse aqui é pra você não ter mais dúvidas. E daí eu não tive mais dúvidas. Cada dia que se passava, cada culto que eu vinha, cada sábado que eu vinha, Deus confirmava ainda mais no meu coração a escolha que eu tinha feito. E desde lá, né, gente, é muito carinho, muito amor, porque eu acho que nem ela, nem eu, a gente conseguiu ainda entender todo esse processo, porque 14 anos se passaram. A gente nunca se encontrou. Nunca. Por quê? Porque tinha que ser aqui na igreja. A gente tinha que se encontrar aqui. Porque Deus tem os milagres maravilhosos na vida de cada pessoa. E na hora certa, no momento certo, Ele age. Quando o pastor perguntou para mim o que tinha me chamado a atenção na Adventista, eu disse para ele que foi o acolhimento, né, que eu recebi aqui, tanto na classe sabatina quanto ao entrar na igreja, né, tem essa coisa diferente de os irmãos acolher mesmo a gente, né, fazer com que a nossa experiência seja o mais agradável possível. Deus, muito obrigada por esse grande presente na minha vida, porque não foi só a vida da Vanessa que foi transformada, foi a minha também. Eu costumo diariamente orar por todos os meus alunos e por suas famílias, mas hoje eu entro na sala de aula diferente. Eu pego na maçaneta da porta e falo, Deus, que eu posso transformar vidas como o da Vanessa foi transformada. Eu diria obrigado, só obrigada. Eu não teria outra palavra para demonstrar a minha gratidão perante o amor que Ele demonstrou por mim durante todo esse tempo. Não só hoje, né? Durante toda a minha história. Não teria outra palavra para demonstrar a minha felicidade e a minha gratidão por ver Deus agindo na minha vida e na minha família todos os dias.